Beleza? Hã? Tudo certo? Certinho. Tá. Beleza. Hoje o trânsito tá pesado? Ali atrás na matriz, onde está construindo a ponte, está tudo parado. É. Acho que deve ser isso aí mesmo, então. Gente, vamos começar então, tá? Hoje o assunto é bem tranquilo, tá? Bem sossegado, mas assim, não, o que não quer dizer também que não seja importante, tá? É muito importante, tá? Muito fundamental. Então a gente vai falar hoje sobre usuários e grupos, né? Então, um tópico aí fundamental aí para a administração de qualquer sistema operacional, seja em ambiente desktop ou seja em ambiente de servidor, tá bom? Vocês sabem, imaginam ou já conhecem, né? O que é um usuário? O que é o usuário? Hã? A pessoa que vai usar o sistema, ok? Alguém ainda mais? É o Perfil do administrador. Tá, então é o seguinte. Quando eu estou falando do usuário, a primeira coisa que me vem à cabeça é o usuário humano. Certo? É o usuário humano que senta na frente do computador para utilizar. Tá? Aí está correto. É um usuário, tá? O usuário que está usando ali o sistema computacional. Só que no nosso contexto aqui hoje, não é esse tipo de usuário, tá? O usuário aqui, que a gente está preocupado, ele vai ser uma forma de eu me autenticar para o sistema operacional. Então é um perfil virtual que vai me permitir ser autenticado ali pelo sistema operacional. Tudo bem? Então assim, vejam bem, o usuário humano utiliza esse perfil virtual para se autenticar no sistema operacional. Tudo bem? Aí vem também outra coisa que é muito importante a gente definir aqui, ou pelo menos deixar claro, que é a palavra autenticação. O que é a autenticação? Isso é um pilar de segurança na área de TI. Um dos 3 pilares de segurança na área de TI. A gente tem autenticação, a gente tem confidencialidade e a gente tem integridade, tá? Então assim, daqui, desses 3 pilares, deriva tudo que a gente tem de segurança. Tudo que a gente tem relacionado à segurança, tá? E tópicos muito avançados, tá? Inclusive blockchain, que é a base pro Bitcoin, né? As moedas digitais. Então tudo que está relacionado à segurança se baseia nesses 3 pilares. Mas aqui a gente está falando de um deles, que é o pilar de autenticação. O que é autenticação? É a validação do usuário. Uma validação do usuário. Vamos ser mais... Tá correto, tá no caminho correto. Vamos tentar puxar um pouco mais para baixo isso. Eu provar que eu sou quem eu alego ser. Perfeito? Tá? Então, se eu tenho uma coisa óbvia, tá? E espero que seja óbvio para vocês. Se eu tenho uma conta no Instagram e eu quero entrar no Instagram, eu tenho que comprovar que o Rodolfo é quem afirma ser. Perfeito? Então eu estou me autenticando ali no sistema do Instagram. Tranquilo? Tá? Percebam que isso daí, o conceito de autenticação, ele não é só relacionado à TI. Não é só relacionado à TI. Certo? Quando... eu dou um exemplo bem tosco assim para ficar claro, né? De repente, você está lá na sua casa, né? Aí de repente alguém toque na porta, bate na porta, aí você fala, quem é?
Aí você fala, aí vem uma voz. Sou eu, filho, é a mamãe. Certo? Como é que você sabe que é a sua mãe? Hã? A gente reconhece a voz. Agora, de repente, é a voz de um homem. Ou é a mamãe. Fica estranho, né? Quer dizer, a autenticação está falhando. Certo? Concorda? Tá? Olha só que processo complexo. A pessoa bate na porta, eu reconheço o padrão de voz da pessoa e autentico a pessoa. Porque se for a voz de um desconhecido, eu não abro a porta. Isso é muito complexo. É simples, a ideia é simples, mas o nosso cérebro processou ali a tonalidade da voz da pessoa, certo? Autenticou, tá? A área da cibersegurança ainda está tendo bastante demanda? Puta merda, tá? Sempre. Muito. Mas não é só sobre a questão de programação? Não, Desse conteúdo. não, cara. Segurança em alta, tá? Talvez hoje tudo está um pouco ofuscado pela inteligência artificial, tá? Mas a área de segurança, tá? Ela é altíssima demanda, cara. Importantíssimo, importantíssimo. Vamos dizer assim, é uma senda, é um caminho que dá para se seguir, tá? Trabalhar só com aspectos de segurança, tá? Então, só puxando de volta aqui o assunto, tá? A gente usa a autenticação no nosso dia a dia. A gente usa um tipo de autenticação no nosso dia a dia que é a autenticação biométrica. O que é autenticação biométrica? Olha que coisa, né? Quando a gente fala autenticação biométrica, normalmente a primeira coisa vem a questão da digital. Só que na verdade não é só a digital é a mais comum, tá? A autenticação biométrica é toda forma de autenticação relacionado a aspectos biológicos. Olha que coisa interessante, né? Digital, facial. Lá no meu condomínio, quando eu entro lá, ele reconhece a face. Quando eu vou na academia, também reconhece a face. Isso é uma autenticação biométrica, tá? Autenticação pela íris, né? Voz. A voz, eu falei da porta, lá o exemplo da porta, né? É a gente que está fazendo uma autenticação biométrica, tá? Mas isso poderia se passar para um sistema computacional, tá? Então, tudo que é relacionado a aspectos biológicos. Muito interessante isso, tá? Muito interessante. Agora, né? Dentro de um sistema, vamos pensar em discutir um pouco a autenticação, tá? Puxando agora para dentro da nossa área. Então, tudo que está relacionado à nossa área, tá? A área computacional, o que eu posso utilizar de técnicas para autenticar usuários? Quando eu falo usuário, estou pensando no ser humano, tá? O ser humano. Vamos lá. Um exemplo assim, tá? Então, vamos pegar o que a gente está usando aqui na sala de aula, né? Eu ligo o computador, aparece lá a tela de login, né? Então, assim, é um usuário, um ser humano que vai usar aquela máquina. Vamos começar por aí, né? Como que eu consigo autenticar aquela pessoa lá dentro do sistema operacional? Então, uma forma é através de senha. Perfeito, tá? E aí a senha a gente tem, assim, vários sistemas na internet que utilizam autenticação via senha.
Então, senha mais, vamos dizer assim, código, né? Qualquer código por smartphone, alguma coisa assim, né? Que esse tipo de autenticação aqui, a gente vai falar que é a autenticação de 2 fatores. De 2 fatores, tá? Por quê? Qual que é a ideia? Bom, você precisa de uma senha e também eu parto do pressuposto que o celular está com a pessoa verdadeira. Certo? Então, assim, bom, eu vou mandar uma mensagem para aquele celular porque eu parto do pressuposto que o Nicolas está com o celular. Então, eu tenho que ter dois fatores, tá? Então, uma pessoa que está se passando pela outra, é improvável que ela saiba a senha e esteja com o celular da pessoa. Não precisa ser celular, pode ser por e-mail também, né? Tem outros meios, certo? Tudo bem? Tá? Mas tem outros também, né? O que mais? Esses daqui são os dois mais comuns, tá? Tem a biométrica. No caso da biométrica, quando a gente passa por um computador, então vai ter autenticação por digital, autenticação por reconhecimento facial, que é o que a gente tem no celular, certo? Tá? Mas tem outros métodos de autenticação também, tá? Tem a autenticação por token, vocês conhecem? Como que é por token? Esse daí é esse daqui, né? Ó. Tá? O que às vezes pode ser chamado de token também, tá? Esse código aí ele pode ser chamado de token, dependendo do pode ser chamado de token também. Só que quando eu estou falando token, eu estou falando de um dispositivo físico ali que ou vai gerar uma senha, esse dispositivo fixo, para eu inserir. Ou eu espeto ele no computador e aí o sistema vai usar esse dispositivo fixo para me autenticar, tá? Isso é muito comum em sistemas, por exemplo, do governo. Pendrive. Exatamente, tá? Então, assim, eu tenho lá um sistema do governo, aqui o pessoal daqui tem. Hã? O Windows faz isso também, para você acessar, colocar mais segurança no sua conta, você insere o pendrive, vai criar um pendrive para você ter a chave de acesso. Exato. Isso. O Windows faz isso? Não sabia desse recurso. Mas enfim, aí a autenticação, ou seja, como que eu vou me autenticar? Eu preciso desse dispositivo fixo. Então não basta o cara adivinhar minha senha, né, ele descobrir minha senha e tal. Não, ele precisa do dispositivo fixo. Agora, se ele tiver o dispositivo fixo, aí complica. Esse dispositivo que serve também é aplicativo? Sim. Porque temos que ter um aplicativo que já no celular. É a mesma ideia. Tá? É a mesma ideia. Né? Porque antigamente era só um dispositivo separado, hoje isso migrou muito para aplicativo do celular, né? Acho que faz tempo o Bradesco, antigamente eles davam um dispositivo, para você acessar pelo aplicativo no celular, você tinha que ter um dispositivo para ver o código. Isso. Mas faz tempo, não sei se ainda tem. Isso. Que é no caixa mesmo também. Também. Está no caixa. Saiu? Isso, perfeito, tá? Agora sim, vejam, então, beleza, a gente está amadurecendo essa questão aqui da autenticação. Agora vejam bem, tá? Prestem atenção porque isso daqui eu acredito que vai ser novidade para todos. Tá? O tema da aula é usuário, tá? E até agora a gente está focando nesse aspecto humano. Só que usuário aqui, no nosso contexto, não necessariamente vai ser um humano, certo? Um usuário não necessariamente vai ser um humano. Então deixa eu explicar. Então eu falei originalmente que o usuário, tá, é um mecanismo do sistema operacional para eu poder me autenticar, perfeito?
Só que não necessariamente é um humano que está se autenticando. Pode ser que seja... Hã? Mais especificadamente, pode ser que seja um aplicativo do sistema operacional que está se autenticando. Tá? Um programa do sistema, um processo, a gente chama de processo, né? Que está se autenticando. Como assim? Tá? Então, vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que eu vou lá e acesso um site qualquer. www.uol.com.br, navegador, certo? Bom, o que vai acontecer? Eu não estou com a minha luzinha aqui, aí infelizmente não vai dar para colocar aqui no vídeo, mas acho que a ideia vai ser passada, tá? Deixa eu ver se... Coleção de caneta que os professores não... Opa! Canetas aqui, tem caneta que não funciona, vai fazer uma coleção, que a galera tem preguiça de... Péssimo pra... Depois a gente pega, né? Olha só. Duas pro lixo. Agora vai. Deixa eu ver. Beleza. Tá? Então assim, dentro de uma rede, tá? Então eu tenho lá o cliente, acho que vocês já devem ter estudado isso. E eu tenho o servidor. Tá? Então, quando eu estou como cliente e eu acesso esse servidor, eu acesso lá www.uol.com.br. O que acontece aqui? No servidor eu tenho um programa que está servindo aquela página. Tá? A gente chama isso de servidor web. Temos um servidor. Por exemplo, aqui eu tenho em execução ali o NGX. NGX, que é um tipo de servidor web. Tá? Da mesma forma aqui, ó, aqui eu uso o Firefox, o Chrome. Do outro lado, qual que é o programa que está servindo? O NGX, o Apache, tá? O Gunicard do Python, né? Tem vários servidores aí. Né? Então, o NGX lá. Tá? O que o NGX faz? Ele basicamente vai lá no sistema, pegar os arquivos, ele vai vir aqui, vai pegar lá os arquivozinhos do site, o HTML, tá? CSS, JavaScript, imagem, então, um pacotinho, tá? E vai retomar isso vai voltar aqui para o cliente, tá? Então vai vir uma requisição. E aí vai ter um retorno do servidor entregando os arquivos. Vocês estão conseguindo entender? Sim. Tá? Eu solicito e retorno. Tá? Mas a questão é, quando o NGX ele vai lá no servidor e pega, vocês vão aprender a implementar servidor web mais para frente, tá? Ele pega os arquivos lá no sistema operacional, ele fez uma ação de leitura no sistema operacional, dos arquivos. Toda ação no sistema operacional, ela é feita sob o guarda-chuva de uma autenticação. Alguém fez essa ação de ir lá no sistema, pegar os arquivos e entregar aqui para o cliente. Alguém fez isso. Quem fez isso? Quem fez essa ação aqui? Um usuário. Certo? Um usuário humano? Não. Tá? É um usuário que o NGX utilizou para fazer essa leitura dos arquivos. Vocês estão entendendo? Então, ele se autenticou no sistema operacional com o usuário, pegou os arquivos e entregou. Certo? Então, é como se fosse um robozinho, né? Que de fato é um software, um programa ali, né, automatizado que fez essa leitura. Só que isso foi feito sobre a autenticação, sobre a identificação de um usuário. Nesse caso específico,
em se tratando de um sistema Linux, é um usuário chamado www-dado. Um usuário chamado www-dado. Então, quem foi lá e pegou os arquivos? O www-dado. Certo? Agora eu vou falar uma coisa, que até aqui está tudo bem. Agora, se eu venho aqui no servidor e de alguma forma eu abro aqui esse servidor, eu tiro camadas de proteção dele, eu deixo o www-data muito à vontade no servidor para fazer o que ele quiser. Quando eu falo fazer o que quiser, é basicamente ler qualquer arquivo, excluir qualquer arquivo, alterar qualquer arquivo, eu deixo ele fazer o que ele quiser. Qualquer pessoa da internet que vai acessar o MDX pode aproveitar essa brecha do www-data para ferrar o meu servidor. Vocês entenderam a ideia? Hã? Não é? Entendeu? Está entendendo? Mais ou menos? Hã? Tá? Então, assim, o usuário, ele pode ser utilizado tanto por um ser humano, mas ele também pode ser utilizado por uma aplicação. Tudo bem? Por um programa que está ali sobre a tutela dentro daquele usuário. Toda ação no sistema operacional, toda, qualquer ação que ocorre dentro do sistema operacional, é algum usuário que está fazendo essa ação. De alguma forma, é algum usuário. Certo? Seja ali por trás um humano, seja ali por trás um programa, um software. Perfeito? A grande maioria dos casos é um software. O software que está ali utilizando aquele usuário. Tudo bem, gente? Deu para entender a ideia? Tá? O que a gente vai fazer hoje? Tá? A gente vai aprender a criar esses usuários, a excluir esses usuários, definir uma senha para esses usuários, certo? Aprender a administrar eles. Tudo bem? Certo? Seja direcionado para um programa, seja direcionado para um ser humano. Perfeito? Só que, além de usuário, a gente tem outro conceito aqui, que é o... Então, a gente tem o usuário, só que nós também temos o conceito de grupo. Grupo do quê, né? Um grupo de alguma coisa, né? Grupo de usuários. Tá bom? Então, usuário é uma entidade ali única. Né? O grupo de usuários vai ser o quê? Uma coletânea de usuários. Por exemplo, vou pegar uma escola de exemplo. Né? Eu tenho ali alunos na escola. Cada aluno tem um usuário. Né? Não que vocês têm aqui, por exemplo. Cada aluno tem um usuário para se autenticar. O que eu posso fazer? Eu posso pegar todos esses alunos e colocar eles em um grupo chamado alunos. Um grupo lá, alunos. Tudo bem? Certo? Aí se eu quero, vamos dizer que amanhã eu queira aplicar alguma regra de segurança que envolva os alunos. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu quero forçar com que todos os usuários alunos eles tenham... Que medo, hein? Foi a caneta, hein? É, né? Estou achando estranho isso. Depois eu vou perguntar se tem mais algum laboratório que está sentindo isso aí também. Você é só aqui. Eu queira forçar em todas as máquinas, para todos os usuários alunos, o mesmo wallpaper. Quero colocar o mesmo papel de parede para todos os usuários. Calma, Nico. A minha voz é muito... Não, eu tô pegando aqui.
Não, às vezes a pessoa sente sono, assim, eu tô falando, assim, sei lá. É que bom, pelo menos a gente serve pra alguma coisa, né? Às vezes a pessoa tem sono, né? Dificuldade para dormir, insônia. Pelo menos eu posso, né? Gravar aula aqui à noite, você pode colocar para dormir e tal, se quiser, ajuda também. Então eu quero forçar o mesmo papel de parede para todos. Ao invés de aplicar essa regra para cada usuário individualmente, usuário 1, usuário 2, usuário 3, usuário 4, o que eu faço? Eu aplico a regra para o grupo de usuário alunos. Eu aplico a regra para o grupo de usuário alunos e ele replica essa regra para todos os usuários. Estão entendendo? Facilita muito a administração, certo? Tá? Ou, por exemplo, assim, olha, vocês aqui na escola, vocês são alunos, perfeito, só que vocês são alunos do curso de MSI, tá? Vamos dizer o seguinte, que lá em cima não, tá? Próximo semestre, se Deus quiser, a gente vai receber um novo laboratório, ali o A102, e ali vai ser um laboratório de redes. E lá dentro, a gente vai ter um data center da Microsoft. A Microsoft vai entregar alguns equipamentos, tá? Então, eu estou teorizando, tá? Uma coisinha, provavelmente não vai ser isso que vai acontecer, tá? Mas vamos dizer que a porta lá, uma porta com controle de autenticação, tá? Controle de autenticação. E aí é o seguinte, para entrar aqui no campus, vocês têm carteirinha? Como é que vocês estão fazendo para entrar aqui no campus? Digital. Perfeito, digital, tá? Então, assim, eu quero liberar o acesso ao data center exclusivamente para os alunos do MSI. Então, eu coloco um controle ali digital na porta ali do data center, certo? E ao invés de colocar aluno 1 autorizado, aluno 2 autorizado, aluno 3 autorizado, aluno 4, ao invés de ficar fazendo aluno por aluno, o que eu faço? Eu dou a permissão para o grupo alunos do MSI. O grupo alunos do MSI pode entrar no data center. Então, quantas vezes eu dei a permissão? Uma vez para o grupo. Ao invés de fazer individualmente, foi uma vez, né? E aí vocês, como fazem parte desse grupo, vocês herdam essa permissão. Vocês estão entendendo a ideia? Facilita muito a administração, muito. Eu definir grupo, colocar os usuários no grupo, facilita demais, certo? Da mesma forma, tá? Vou usar de exemplo, tá? Um exemplo bem, tá? Nicolas hoje está no MSI. Próximo semestre ele entra lá no eletroeletrônica, por exemplo, tá? Aí o que eu faço? Eu tiro ele do MSI, coloco ele no grupo da... É o controle da presença, dá para você ver em cima disso aí, né? Quando a pessoa, quantas vezes ela entrou, se veio hoje, se não veio, dá para ter, né? Então ajuda. Tá? Perfeito, né? E isso daí que a gente chama, o termo disso é log. Log em inglês é registros. Tá? Então, por exemplo, o usuário Robert. Quantas vezes o usuário Robert entrou no data center? Que horas que ele entrou? Está tudo registrado em log. Né? Tudo registrado em log. Tá? Então, assim, eu tiro, por exemplo, lá o Microsoft do MSI, coloco agora no eletroeletrônico. Tá? Então, tudo que o MSI, os acessos que o MSI tinha, ele perde, mas ele passa a ganhar os acessos do eletroeletrônico, por exemplo. Certo? Tá? Vocês estão entendendo a ideia? Usuário e grupos. Tá? Então, a gente vai aprender também a administrar o quê? Usuários e grupos também. Tudo bem? Tá? Então, gente, é um assunto bem tranquilo, bem sossegado, é bem fácil. Tá? Os alunos normalmente não têm dificuldade para trabalhar com isso. Tá? Hoje, a gente vai trabalhar com
usuários e grupos no nosso querido Linux. E na próxima aula nós vamos trabalhar com usuários e grupos no nosso querido Windows também, né? Querido, não meu, tá? De vocês, tá? Mas o Windows não é para mim, não, tá? Então, vocês estão com a máquina virtual iniciada aí? Por favor, quem não iniciou, por gentileza, pode iniciar. Máquina virtual. Máquina virtual do Linux. Linux. Aí na próxima aula, Windows. Próxima aula, Windows. A gente vai aprender a criar usuários e grupos. Linux. Linux. Ô professor, meu Linux está aparecendo uma mensagem diferente. Seu Linux está aparecendo? Uma mensagem diferente. Novo, bora. Voltado e médio. Você tem outra máquina virtual aí? Windows. Linux. É porque isso daí pode ser que seja o sistema não está instalado. Não, eu estou usando ela passada. Vamos colocar ele no modo live aqui. O seguinte, ele vai entrar no modo live. O que significa isso? Ele não está instalado. Não é tempo limitado, ele não está instalado. Toda operação que for feita, ele não vai salvar. Bom, e se der tempo na aula de hoje, pega a finalzinha da aula de hoje e instala dentro do carro. Assim, não tem problema nenhum ficar usando no modo live. Tá? Vamos imaginar, por exemplo, energia elétrica. Você está fazendo prova. Tá? Energia elétrica, liga tudo. Não vai salvar nada. Eu estou aqui com uma instalação do Zorin, tá? Vocês estão com o do Linux Mint, mas não importa, tá? Vai acabar dando na mesma coisa, tá? Deixa eu abrir aqui o terminal, até melhor porque aqui ele mostra o terminal branco. O padrão acho que fica mais fácil para vocês enxergarem aí, inclusive, né? Então, assim, para eu administrar usuário e grupo, eu posso fazer isso, então, tanto de forma gráfica quanto pela linha de comando, tá bom? Mas é aquilo que eu falei para vocês. Profissionalmente, aprender as coisas no Linux, a grande maioria das coisas no Linux, de forma gráfica, não acrescenta, não agrega muito, tá bom? O forte do Linux realmente é o quê? No terminal, tá bom? É o terminal, tá bom? Para eu administrar usuário e grupo, eu tenho que fazer isso com usuário root, tá? Usuário root. Inclusive, o root é um usuário, tá? Toda distribuição Linux vai ter o usuário root, tá? E o usuário root, gente, ele é um usuário, vamos dizer assim, perigoso, de certa forma, porque
ele passa por cima de toda e qualquer camada de segurança que tem ali no sistema operacional. Tá? Então, vamos pensar na porta do data center. Tá? O data center aqui está definido para somente os alunos do MSI acessarem, só isso. Tá? E um grupo de professores. Tá? O usuário root passa por cima disso, certo? Se for um Linux que estiver gerenciando ali. Tá? Então, assim, ele é muito perigoso, mas ele tem em qualquer distribuição Linux, né? Então, vocês vão logar, fazer sudosu, né, para fazer logon no usuário root. Tá? Tudo bem? Sir, bota isso, mas eu não pedi sempre. O senhor não pediu, porque você está no modo live. Tá? Está no modo live. Bom, o que vocês vão fazer? A gente vai criar um usuário aqui no sistema. Tá? Como é que eu crio um usuário? Tem duas formas, vamos aprender a primeira. Comando add user, o nome de um usuário. Vou colocar aqui add user Chaves. Add user, conhecem o Chaves? É o pessoal mais, né? Conhecem Chaves? Essa geração mais nova, não sei mais. Né? É que eu gostava mais do Chapolin do Chaves. Depois a gente adiciona o Chapolin. Tá? Então, add user Chaves. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando um usuário chamado Chaves. Novamente, tá? Esse usuário, ele vai poder ser utilizado tanto para um usuário humano, quanto para uma aplicação, um processo. Tá? Nesse ponto a gente não está se preocupando com isso. Tá? O add user é um exemplo de comando interativo. O que quer dizer interativo? Ele vai passar alguns feedbacks aqui de informação para a gente na execução. É um dos poucos comandos interativos. Tá? Então ele vai escrever aqui, não sei se para vocês ele está escrevendo em português ou em inglês, tá? Talvez para o Nicolas está escrevendo em inglês. Né? Então, adicionando o usuário Chaves, selecionando o ID e GID da faixa de 1000 a 59.999, tá? O que é UID? É User Identification, é o código do usuário, é o RG do usuário aí no sistema. Cada usuário tem um ID, uma identificação única. Depois a gente vai ver mais detalhes dele. O que é o GID? É o Group Identification, a identificação do grupo padrão ali do usuário. Tá? Cada usuário, ele tem um grupo padrão, é um grupo especial. É como se fosse a família do usuário. Tá? O usuário X, o usuário Chaves, ele vai poder fazer parte de vários grupos. Por exemplo, dentro de uma escola, grupo alunos MSI, grupo alunos noturno, certo? Grupo alunos refeitório, que usam o refeitório, pode fazer parte de vários grupos, mas tem um grupo, que vamos dizer assim, é o grupo padrão daquele usuário, certo? Então a gente trabalha com esse GID aqui, é esse grupo padrão dele, tá? Adicionando novo grupo Chaves, né? Quando eu crio um usuário no Linux, ele automaticamente também cria um grupo com o mesmo nome daquele usuário. Bom, o usuário Chaves vai ter um grupo também chamado Chaves. Tá? O usuário Chapolin vai ter um grupo chamado Chapolin. É uma política do Linux fazer isso. Tá? Para ser sincero, eu não acho essa política muito interessante. No Windows, por exemplo, isso não ocorre. Tá? O Windows, eu adiciono um usuário, ele não cria um grupo com aquele mesmo nome. Bom? Adicionando novo usuário Chaves com grupo Chaves. Na verdade, acho que a tradução aqui está um pouco errada. Seria adicionando o usuário Chaves
ao grupo chaves. Tudo bem? Ao grupo chaves. Ele criou o usuário, criou o grupo, adicionou o usuário nesse grupo padrãozinho que ele está criando aí. Perfeito? Criando diretório pessoal /home /chaves. Então, Professor, uma dúvida. Só você pode gerenciar o grupo? Ou o Chaves também pode? olha, rapaz. Não, eu em dúvida não, mas é só o root que pode gerenciar os grupos. Só o root. O root do seu usuário. O root, só existe um root no sistema. Tá? Só existe um root no sistema. Por que você está com essa dúvida? De Não, que, só pensei. por exemplo, não, por que você... não, assim, eu fiquei curioso, tá? Você falou o root do usuário, por quê? Não, eu pensei, por exemplo, o Chaves acessando a máquina com a senha dele do usuário, certo? Certo. Eu pensei assim, será que o Chaves pode acessar esse gerenciador do grupo? Não, Não. não. Usuário chaves não. Tá. Usuário Então, chaves essa não. era a dúvida. Tá? Assim, o root, e essa é uma coisa que tem que ficar clara, tá? Só existe um root. Só existe um root. Não existe um root do usuário Chaves, do usuário Rodolfo, do usuário Chapolin. Só existe um root. Um root. Tá? Agora, uma coisa importante, já que você tocou no assunto, que está tudo relacionado aqui ao tema da aula também. Tá? Quantos notaram isso? Se você notou o que eu vou falar agora, parabéns. Tá? Você está com o raciocínio muito bem. Se você não notou, não tem problema. Não tem problema, a gente vai aprender agora. Vejam bem. Vou dar o meu exemplo aqui. Eu estava com o usuário inicialmente, no meu caso aqui, usuário Rodolfo. Perfeito. Eu digitei sudosu para entrar com o usuário root. Eu forneci a senha de qual usuário para entrar como root? Do usuário Rodolfo. Tá? Aí você fala, bom, isso quer dizer que qualquer usuário pode entrar como root. Eu estou adicionando chaves. Assim, eu estou adicionando chaves. O chaves faz sudosu, igual eu fiz ali. Ele faz sudosu. O chaves entra como root. Não. Tá? Não. Por padrão, só existe um usuário que pode sair do estado dele e ir para root. Um usuário por padrão. Normalmente é o primeiro usuário do sistema. É o usuário que vai lá na instalação. No meu caso aqui é o Rodolfo. Vocês estão entendendo? Tá? Eu tenho lá vários, olha só, eu tenho vários usuários, vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Isso aqui é muito importante entender, tá, gente? O pessoal do terceiro módulo com certeza não sabe disso, sim. Não sabe. Não, é isso que eu estou falando para vocês aqui, eles não vão. Se eu perguntar isso para eles, acho que eles não vão saber. Talvez um, tá? Mas... Então, Vou testar hoje. então assim, eu tenho lá, por exemplo, ó, Rodolfo, Chaves e Chapolin. Esses três usuários aqui. Esses aqui são os usuários simples. Eles não têm privilégio no sistema. Acima desses usuários, nós temos o usuário root. Tá? Então, o usuário simples e o super usuário. Perfeito? Então, só existe um usuário por padrão que pode se elevar ali e logar como usuário root, que é o usuário Rodolfo. Se o usuário Chaves, o usuário Chapolin tentar acessar root, sudosu, eles não vão conseguir. Perfeito? Então, olhem só. Prestem bem atenção. Tá? Isso significa que na prática, para fins práticos, no meu exemplo aqui, o usuário Rodolfo é como se ele tivesse o poder de root. Vocês estão entendendo? Não é que ele tem, mas ele pode se elevar a root a qualquer momento. Vocês estão entendendo essa ideia? Então, a senha do usuário Rodolfo
Na prática, é a senha do usuário root. Tudo bem? Agora, olha, Rodolfo, eu quero que o usuário Chaves também faça isso. Eu também quero que o usuário Chaves possa se elevar para o root. Eu posso fazer isso? Posso. Certo? Eu quero que o usuário Chapolin também faça isso. Eu posso fazer isso? Posso. Perfeito? Como que eu faço isso? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, quando a gente for administrar os grupos. Perfeito? Mas todos entenderam a ideia aqui? Tá muito fácil, Nicolas? Professor, não dá pra digitar. Não dá pra, mas Hã? Não dá pra digitar assim, né? Não é que não dá para digitar. É que quando você digita, ela não aparece. Alguns sistemas aparecem os asteriscos, outros não, tá? Mas você pode ir digitando, apertando Enter, que vai dar tudo certo. Tá? Bom, então ele criou o diretório pessoal do usuário, né? Copiou os arquivos padrões para o diretório pessoal do usuário. E aí ele vai aparecer assim, ó, nova senha. A gente vai definir uma senha para o usuário. Então definem uma senha aí para ele. De preferência bem simples, tá? Eu vou colocar, ó. Tá. Se ele tiver com alguma política assim, ó, por exemplo, o meu tá com uma política de senha. A senha tem que ter no mínimo 8 caracteres. Então, de vocês não. Eu também tô. No caso aqui, o Zorin, ele está pedindo uma senha de 8. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putz, é muito simples. Então, o Zorin tem frescura de senha. Tá. Putz, espero que o... Professor, ele tá deixando de digitar. Tá, eu coloquei uma senha mais complexa aqui. Rodrigo, é o seguinte, ó. Perceba que o meu... Não, calma, ó. Perceba que aqui, quando eu digitei, ele também não apareceu os asteriscos. Tá? Isso daí é uma técnica de segurança para a pessoa que está eventualmente vendo a tela. Eu estou digitando aqui, tem alguém do meu lado vendo a tela. Ela não fazer nem ideia de quantos caracteres tem. Porque às vezes ela está vendo ali os asteriscos, ela fala, a senha do cara tem 8 dígitos. Então, aí o cara começa a tentar inferir qual que é a senha. Tá? Então assim, você digita a senha, aperta Enter com fé que ela vai. Tá? Ele está armazenando. É só uma questão de segurança. Para ficar invisível ali, totalmente invisível. Tá? Caíram aqui, ó. Todos caíram aqui, nome completo. Tá, então, nome completo é o que o Tato está sugerindo. Tá? Então, por exemplo, Chaves do 8. Número da sala, 8. Fone de trabalho, posso cadastrar um telefone aqui para ele também. Agora, se eu não quiser informar nada disso, basta eu apertar Enter. E aí ele vai cadastrar vazio. Ó, fone residencial, pô, não quero cadastrar fone residencial. Outras informações, também não quero cadastrar, aperto Enter. A informação está correta? Não sei se para você está aparecendo o Y. Está dando certo? Sua máquina lá? Melhor. Tá me instalando isso, eu quero Windows. Porque a minha não. Você está reinstalando ela então? Aí eu vou ver se não vai entrar aqui no bagulho lá de novo, que eu vou botar. Tá, beleza. Ó, a informação está correta? Sim. Adicionando novos usuários a grupos suplementares, isso vai aparecer para vocês. Adicionando usuários ao grupo user, também não sei se vai aparecer isso para vocês, tá? Talvez seja, tá aparecendo? Tá? Pronto, gente, cadastrei um usuário, perfeito? Difícil fazer isso? Não. Tá? Outra forma de adicionar usuário, pela linha de comando. A gente usou o comando add user, agora vocês vão usar o comando
user add. É o contrário, ó. Add user, user add. Então, user add. Vou colocar aqui, ó, Chapolin. User add, Chapolin. Vou apertar Enter e ele adicionou o usuário também. Foi, Nicolas? Senhor, vamos mudar fim mesmo? Fim? É, tipo, para começar a escrever o nome ADD. Senhor, não. Fim para escrever ADD? O que você está falando? Não existe. Tipo, Ctrl C, aperta Ctrl C. É um documento, já que eu digo. Eu não sei se por um caso você conseguiu adicionar o usuário. Não, tá certo. Não, eu tinha adicionado isso. Adicionou? Tinha. Ó, ele falou, ó, desculpe, as senhas não batem, não match. Faz de novo. Validate user. Ou melhor, faz ali então o user ADD. Você fez o user ADD Chapolin? Vou fazer isso mesmo. Agora. Faz lá, user ADD Chapolin. Ó, mas você não, ele não adicionou o usuário chave, tá? Só para você saber. Depois você pode tentar repetir, tá bom? Gente, qual que é a diferença aqui do user ADD para o ADD user? Ele não pediu nada, né? Ele foi mais seco. Tá? É o seguinte, o ADD user, ele é um comando mais completo, mas que basicamente faz duas coisas. Ele adiciona o usuário e define uma senha para ele. Tá? Todo usuário, ele precisa de senha? Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Mas, se ele vai se autenticar, que é o nosso objetivo aqui, ele precisa de uma senha. Tá? O user ADD, ele só adicionou o usuário. Ele não definiu uma senha para ele. Como é que eu defino uma senha para um usuário? Por exemplo, quero definir a senha para o Chapolin agora. Então tem um comando que é o passwd. É a abreviação de password, mas cuidado que ele não tem aqui o OR. Ele não é, ó, password é password, né? Assim. Mas na verdade é passwd. Então eu coloco passwd, espaço, o nome do usuário que eu quero adicionar uma senha. Aí ele vai pedir ali, ó, nova senha. Nova senha. Vou definir uma senha aqui para ele. E aí ele vai colocar senha atualizada com sucesso. Tudo bem? Nicolas? Beleza? Tranquilo? Senhor, na hora de botar a senha, não digita. Mas é isso que eu estou falando. Você... Tudo bem? É pós live? Hã? É pós live? Você pode digitar, apertar Enter. Ele não vai mostrar os asteriscos. Isso é normal. Tá bom? Isso é normal. Mas ele apaga, né? Isso. Tudo bem, pessoal? Tá? Agora é o seguinte, ó. Esse comando aqui, passwd. Então o que ele faz? Ele adiciona uma senha para o usuário, tá bom? Agora, outra utilidade do comando passwd é simplesmente alterar uma senha. Tá? Então, imagine o seguinte, o cara sai de férias, 30 dias, volta para o trabalho. O cara esqueceu a senha dele de acesso ao sistema. Esqueci a senha. Como que eu altero a senha desse cara? Tá? No caso de um Linux,
comando PSWD, o nome do usuário. Tá? Aí eu vou fornecer uma nova senha e ele vai confirmar. Então, só o root consegue. Tá? Todo usuário, aliás, se eu digito PSWD sem usuário, sem colocar o nome do usuário aqui na frente, só o PSWD, ele parte do pressuposto que a gente está querendo alterar a senha do usuário corrente, do usuário atual. Então qualquer usuário pode usar o PSWD para alterar a sua senha. Agora, obviamente, o Rodolfo não pode alterar a senha do usuário João, certo? O usuário João não pode alterar a senha do Emerson, certo? Só o root pode alterar a senha de qualquer usuário. Outra coisa, a gente já vai ver aqui isso na prática, tá? Mas já avisando desde já. Eu sou administrador do sistema. Você é administrador do servidor, por exemplo. Eu posso ver a senha do usuário? Eu posso ver a senha? O que vocês acham? Você pode ver a quantidade de caracteres, mas a senha, pode ser que você certifique com outra forma. Ou, por exemplo, com o celular, você desbloqueia e você pode ver a notificação. Tá, não, mas assim, eu administro um servidor de uma escola, por exemplo. Então, tem aluno, tem professor, né? Aí eu sou administrador do sistema. Eu posso ver a senha do professor de química? A senha que ele definiu lá? Mas se eu tenho acesso à root, eu posso alterar ela. Vocês concordam? Então, olha só, uma implicação importante Se isso. não vê, vai ser burro. Exato. Eu não consigo ver a senha, mas eu consigo alterar ela. Vocês entenderam? Isso é importante entender isso. Por quê? Porque de repente alguém pode questionar assim, um leigo. Pode questionar. O cara foi lá, né? Acessou, sei lá, um site de pornografia infantil lá no trabalho, tal, de repente baixou a Polícia Federal, né? O cara, não fui eu não, o pessoal da TI também tem acesso à minha senha. Não tem. Eu não tenho. Eu posso alterar a senha dele. Mas se eu altero a senha dele, defino uma outra senha que ele não sabe, aí ele não consegue acessar. Eu consigo usar o usuário dele, mas ele não vai conseguir mais. Vocês entenderam a ideia? Então é bem seguro, é para proteger nós, certo? Né? Evitar que o próprio administrador possa acessar, certo? Tudo bem, gente? Certo? A gente já vai ver isso aqui na prática, tá? Bom, adicionamos usuário Chaves, adicionamos usuário Chapolin. Como que eu posso ver um usuário cadastrado? Onde que eu posso ver um usuário no sistema? Tá? Então, deixa eu dar um clear aqui. Vocês lembram que vocês trabalharam com arquivos? Vocês criaram arquivos de texto, tá? Então no Linux a gente tem muito arquivo de texto no sistema, tá? Tem um arquivo em especial que armazena os dados dos usuários cadastrados, tá? Eu mostrei para vocês esse comando cat aqui, mostrei, né? O cat. O que o cat faz? Ele imprime o conteúdo de um arquivo na tela. Eu vou colocar aqui, ó, cat, espaço, /etc, /PES-WD. Cat, espaço, /etc. Cat, espaço, por causa do seu teclado que está no modo live. Tenta pelo teclado numérico. Foi? Tá? Vocês vão apertar Enter, pode apertar Enter. E aí ele vai vomitar um monte de informação. Tá? Gente, o que vocês fizeram aqui? Tá? Então, só
só para explicar. Vocês vão ter que entender tudo isso aí, tá? Não é brincadeira. Calma, eu vou explicar pelo menos a ideia geral, vocês vão ter que entender. Tá? Cat é para imprimir o arquivo, qualquer arquivo. /etc /PSWD. Então, só para recapitular isso daqui, tá? Só para recapitular. A gente tem no Linux a raiz do sistema, que é a barra. Tá? Dentro da raiz do sistema, eu tenho um diretório chamado etc. etc é um diretório como outro qualquer. Dentro do diretório etc, eu tenho um arquivo de texto chamado PSWD. Tá? Vocês podem se perguntar, e a extensão desse arquivo? Né? Por exemplo, .txt, né? Extensão de arquivos no Linux não é obrigatória. Tudo bem? Eu posso ter arquivos de texto sem ter uma extensão. Vocês estão entendendo? Tá? Eu vou mostrar, vocês não precisam fazer aí se vocês não quiserem, tá? Mas eu vou mostrar aqui, ó, no meu sistema, na parte gráfica para isso ficar bem claro, tá? Então aqui, ó, essa daqui é a raiz do sistema. Cadê o diretório etc? Tá aqui, ó, etc. Eu entro em etc, tenho subdiretórios. Esse diretório é muito importante para o sistema, tá? Entre eles aqui, ó, eu tenho um arquivo, cadê ele aqui, ó? PSWD, tá vendo? PSWD. Então, eu entro aqui dentro dele, ó, eu tenho algo muito próximo ao que vocês estão vendo no terminal aí. Perfeito? Pô, Rodolfo, por que a gente não está abrindo pelo ambiente gráfico? Espero que a essa altura já tenha ficado claro, né? O ambiente gráfico, ele não é muito valoroso para o profissional em si. A gente tem que se acostumar com a linha de comando, tá? Mas a ideia está lá, tá? Professor, tem como estar com o root sem um usuário? Você promove um usuário a root. Perfeito. Se eu pego um root e o root tem permissão para fazer tudo, correto? Certo. Eu apago esse arquivo, esse diretório. Né? O etc? Apaguei ele. Tá. O usuário prova, no seu caso o Rodolfo, está dentro dele. O que acontece no root? Que o usuário Cara, se você excluir o diretório etc, o sistema vai dar pipoco para subir depois. Ele não vai funcionar corretamente. E se excluir um usuário, o Rodolfo? Daí? Eu estou logado como usuário Rodolfo. E eu vou lá como root e excluo o usuário Rodolfo. Eu, sinceramente, nunca fiz isso, tá? Provavelmente, a sessão do usuário vai começar a apresentar problema, tá? Talvez ele não vai mais conseguir executar, abrir programa, né? E vai dar um pipoco na sessão do usuário, não vai conseguir fazer mais nada. Aí ele vai, assim, reiniciar a máquina, na hora que ele voltar ele não vai conseguir autenticar mais. Tá? Eu visualizo assim os sintomas desse jeito. Tá? Ele vai dar um pipoco na interface, não vai mais funcionar as coisas, né? E depois vai reiniciar a máquina, aí ele não vai conseguir mais logar. Provavelmente vai acontecer isso. Tá? Provavelmente. Agora, não, né? Pode acontecer, né? Que se fizer isso, vai precisar reinstalar a máquina virtual. Dá pra fazer no Windows, né? dele... Não. Deixa, pelo amor de Deus, cara. Papai Noel já tá chegando, tá em novembro, cara. Eles aí, se você instalar isso aí, pelo menos até o Natal tá tudo pronto, tá? Que precisa disso aí pronto, não vai detonar a máquina não, pelo amor de Deus. Mas assim, é uma dúvida que dá. É isso, na última aula você... Que, por exemplo... Eu mostro outros comandos, se vocês quiserem, que vai ferrar o sistema muito mais do que isso. Né? Mas dá para você ter uma máquina que tenha nomes de usuários parecidos, que usam tipo
final só do número. Aí, sei lá, às vezes você escreve sem querer. Perigoso, né? Porque assim, já viu aquela frase? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, cara? O root, você pode excluir todos os arquivos do sistema, ele vai excluir. A máquina vai dar um pipoco geral. Tem como excluir ele mesmo? Não. Cara, são coisas que... São perguntas assim que, pra ser sincero, nunca tive a curiosidade de fazer, mas você é muito bem-vindo, tá? Eu acredito que não dê para excluir o usuário root. Tá? Os comandos de remoção de usuário devem ter alguma proteção para evitar que o usuário root seja excluído. Porque não tem como. Na ideia que você deu, eu tenho um usuário, eu consigo acessar e eu tive acesso até o seu root do seu servidor. E eu quero arrebentar com ele. Se você quiser arrebentar uma máquina, é só você executar esse comando aqui, ó. rm -r. Aí vai bater na raiz. Você arrebenta a máquina. Destrói tudo. Tem como fazer isso no servidor? Qualquer Linux, né? Qualquer um? Qualquer sistema Servidor operacional. que apaga tudo. Apaga tudo. Apaga a raiz de Apaga todos os tudo. diretores. Exclui de forma recursiva Né? tudo a partir da raiz. Perde até a interface, né? Perde tudo. Perde tudo. Zero. Porque tem uns usuários aqui, ó. Esse Colord, eu pesquisei quando o João perguntou ainda pra vocês o que era. Ele comanda todas as cores do Linux. Todas as cores da interface, né? Qual usuário? Colord. Colord. Color. É, Colord. Colord. Tá aí, é um dos. Deve estar bem no final, assim, não sei também. Oh meu Deus, cadê aqui a máquina virtual? A gente está falando aqui, ela tá. Tá lá pra baixo. Ali, ó. Colord. Tá? Colord. É, o gerenciamento de daemon de gerenciamento de cores, né? Enfim, se você exclui um usuário aqui, alguma parte do sistema vai ser danificada, tá? Com certeza vai. A aplicação que usa aquele usuário não vai conseguir se autenticar mais, quer dizer que na prática ela não vai ser mais utilizada e aí vai dar pipoco no sistema. Tá? Vai começar dando pipoquinhos no sistema. Tá? Gente, vocês já devem ter percebido, né? Cada linha que vocês estão visualizando aí é um usuário do sistema. É um usuário que está cadastrado. O primeiro usuário, qual que é? O primeiro usuário, root. Tá? Provavelmente, o último usuário é o Chapolin, que é o último usuário que a gente acabou de adicionar. Então, ó, Chapolin Chaves, não é isso? Tá? Então, cada linha é um usuário, tá? E aqui é o seguinte, ó. Isso aqui parece um pouco complicado, mas não é. Vocês estão vendo que tem vários dois pontos. Isso daqui é como se fosse uma planilha do Excel, tá? Então, aonde eu tenho 2 pontos, eu tenho a separação de uma coluna para outra, tá? Então, por exemplo, ó, usuário Chapolin, 2 pontos, X. Se vocês perceberem, todos os outros usuários também vai ter esse X aqui. Esse X aqui, esse campo, na verdade, ele é para armazenar a senha do usuário. Obviamente a senha não está aí. Obviamente a senha dos usuários não é X, né? Esse X indica que essa senha está armazenada em um outro arquivo. Eu já vou mostrar ele para vocês. Um outro arquivo. Aí depois a gente tem, ó, não sei se o Chapolin vai dar o mesmo UID para vocês, né? Tá dando o mesmo UID aí para vocês. 1002. Então, esse aqui é o UID, é o código do usuário. Depois a gente tem 1002 novamente aqui no caso, né? Então a gente tem 2002. O primeiro é o UID
e o segundo é o GID. Lembra que eu falei que tem um grupo especial? Né? Esse grupo especial é esse GID aqui, ó. Né? Que eu falei para vocês, né? Eu adiciono um usuário, crio um grupo com o mesmo nome, não é isso? Então, o grupo Chapolin é o grupo, vamos dizer assim, padrão ali do usuário Chapolin. Tudo bem, gente? Tá? Aí a gente tem, ó, 2 pontos, 2 pontos. O que significa isso? Significa que esse campinho aqui, ó, ele está com nada cadastrado. Não tem nada, nenhuma informação. E se vocês pegarem do Chaves, por exemplo, que a gente adicionou com add user e colocou aquelas informaçõezinhas adicionais, nesse campo aqui ele está colocando as informações adicionais. Nome de departamento, telefone, certo? Aí outro campinho, /home /Chapolin. Esse daqui é o diretório padrão do usuário. Então cada usuário ele tem um diretório padrão. É a casinha dele dentro do servidor. Tá? É onde ele guarda os arquivos. Tudo bem? Ok? E aqui no final a gente tem o interpretador de comandos padrão do usuário. O Chaves deve estar /bin/bash, deem uma olhadinha aí. E o Chapolin deve estar /bin/sh, tá bom? O que é o interpretador de comandos? Toda vez que eu digito um comando, aperto Enter, aquela palavrinha que eu digitei é passada para um programa chamado interpretador de comandos. Tá? Então é o interpretador de comandos que pega o que eu digitei e chama o programa para executar. Ele é um intermediário entre o que o usuário digitou e a execução do programa. Tá? A maioria deles, ou melhor, a maioria dos usuários que podem usar o terminal vai estar com /bash. Tá? A gente tem o bash, que é o mais correto, o mais atual, vamos dizer assim, e tem o sh, que ele é um pouco desatualizado. Mas tem alguns usuários, por exemplo esse aqui, ó, não sei se para vocês tem aí, GDN, usuário GDN. Vocês podem pegar qualquer um usuário aí. Provavelmente ele vai estar assim, ó, /bin/false, ou vai estar assim, ó, /osr sbin no login. O que significa isso? Significa que ele não consegue executar comandos no terminal. É um usuário, mas ele não consegue acessar um terminal e sair executando comandos. Certo? Uma forma de segurança. Tudo bem, gente? Antes de sair para o intervalo, vamos fazer assim, ó, outro arquivo agora. Cat, espaço, /etc, agora shadow. Shadow de sombra. Cat, espaço, /etc, /shadow. Posso apertar Enter aqui? Bom, o Shadow, ele também é uma base de dados dos usuários. Tá? Qual que é a função do Shadow? Esse sim, armazenar a senha do usuário. Então aqui botou todas as senhas do usuário. O Shadow é o arquivo mais perigoso, vamos dizer assim. No entanto, é perigoso pero no mútil. Tá? Por exemplo, Chapolin. Então tem o usuário, 2 pontos, a senha dele. Dei uma olhada na senha do usuário aí. Dá para ler a senha? Dá para ler? Essa senha que vocês colocaram aí? Olha, será que eu digitei tudo isso aqui, ó? Certamente que não. Tá? Por quê? É a senha que está armazenada ali? Sim, é a senha. No entanto, a gente
pode dizer de forma leiga que ela está criptografada. Vocês conhecem o conceito de criptografia? O que é criptografia? Eu pego um volume de dados, pode ser qualquer coisa, uma senha, por exemplo, aplico ali um processo criptográfico e isso se torna ilegível. Criptografia, gente, a criptografia, lembra que eu falei para vocês que a gente tem 3 pilares da segurança, né? A autenticação, confidencialidade, certo? E integridade, certo? A criptografia, ela é uma tecnologia que sustenta, perdão, a autenticação não, ela sustenta a confidencialidade, e também a integridade. Tá? Então a criptografia é uma tecnologia milenar, certo? Ela não é da computação, a criptografia é antes de Cristo. Tá? Antes de Cristo a criptografia já era utilizada. Tá? O general tinha que mandar uma mensagem ali para os soldados que estavam a 200 km de distância. Ele mandava a mensagem criptografada para os soldados, porque se o inimigo capturasse o mensageiro no meio do caminho, o cara não ia entender, né? Então ele criptografava, o general criptografava, na hora que chegava nos soldados, eles decriptografavam a mensagem, utilizando um segredo que só o general e os soldados conheciam, certo? E aí se alguém, o inimigo, capturasse no meio do caminho, não conseguia ler a informação, certo? Criptografia, tá? O princípio de criptografia, ele vem para a computação, é a mesma ideia de antes de Cristo. Só que qual que é a diferença? Aqui a gente usa algoritmos de criptografia muito, muito mais potentes, certo? Tá? Agora, o que a gente tem ali então é criptografia sem estar criptografada. Você pode falar leigamente que é isso, mas na verdade não é criptografia, tá? A senha ali, ela está armazenada em formato que a gente chama de hash. Já vou liberar. Gente, só estou finalizando o raciocínio aqui, tá? Hash. A criptografia, só para finalizar, ela implica que eu posso criptografar e depois eu posso decriptografar. Certo? Eu criptografo e depois decriptografo. O general criptografa, os soldados decriptografam. Tudo bem? A hash não. A hash não. A hash, eu crio a hash. Depois que eu crio a hash, eu não posso voltar. Certo? O que a gente tem ali é uma hash. Só para vocês verem, só para finalizar de vez aqui, eu vou mostrar uma hash em ação para vocês, tá? Tem vários algoritmos de geração de hash. Vou pegar o MD5, por exemplo. Hash MD5 Generator. Só para vocês entenderem a ideia, tá? Beleza. Vou colocar aqui. Ô Jesus, eu quero uma... Coitado de Jesus, né? Não é nada para ele. Vou colocar aqui uma... Qualquer coisa. Qualquer coisa. Vou colocar uma senha, tá? Uma senha qualquer, tá? Gerar a hash. Isso aqui é uma hash baseada nisso daqui, certo? Hash, tá? Agora, se eu pego, deixa eu pegar um site qualquer aqui de notícia, BBC, tá? Aqui,
qualquer coisa aqui, ó, um texto aqui, ó, blá, 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 pegar isso aqui, texto, direito, copiar, venho aqui e jogo esse texto aqui. Poderia ter colocado a Bíblia, Enciclopédia Barça, tá? Gerar. Ele gerou a hash, certo? A hash, ela tem como característica ter um comprimento fixo, independente da entrada, certo? Senhor, isso não tem aquele o negócio pra, como fala? Eu não consigo decriptografar. A hash, eu só posso gerar ela, eu não consigo fazer o processo inverso. E veja bem, eu falei que ela sempre tem o mesmo tamanho, certo? Imagina eu colo a Bíblia aqui, a Bíblia, né, gigante. De repente, ele gera isso daqui. Já imaginou que se eu pegar a partir disso eu consigo gerar um texto do tamanho da Bíblia de volta? Seria o melhor algoritmo de compressão do mundo. A hash, ela não funciona só para texto, tá? Ela funciona para arquivo também. Então tem você fez download de um filme de altíssima resolução, 50 GB. 50 GB. Você pega lá 50 GB e gera hash. Aquilo ali tem 128 bits. Já pensou de 50 GB você gera 128 bits? E aí depois você faz o processo inverso, de 128 bits você volta para 50 GB, não tem como. Você está entendendo? A hash, na verdade, era uma assinatura. Tá? Então, olhe que interessante. Olha só que interessante. Dê uma olhada naquela hash ali. Eu vou colocar uma vírgula aqui no meio, em qualquer lugar. O que aconteceu? Ela mudou, né? Ó, perceba que ela começa com BBFE. O que é a vírgula? Ó. Tudo que aumentar, então, acho que vai mudar. Isso daqui é um mecanismo, é um dos mecanismos que a gente usa para garantir o quê? Integridade. Como assim integridade? Alguma coisa foi alterada ou não? Se eu mudei uma vírgula, a hash alterou. Certo? Quer dizer que aquilo lá que eu estou observando não é mais íntegro. Certo? É uma tecnologia que a gente pode usar para garantir integridade. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer um intervalinho? Ou vocês querem seguir até o... Beleza, então você vai rapidinho, porque se eles já não fecharam hoje, eu não digo nada. Eu vou fazer uma ligação e devolver um carregador para um colega meu ali, tá, gente? Preocupado com a minha cachorra. Fazendo xixi com santa. Quase 11 anos. Bom, vamos lá então, tá? Então, o Shadow ele armazena a senha, mas ela está em formato de hash, então a gente não consegue... Eu queria mostrar para vocês, né? A gente consegue ver a hash, mas a gente não consegue alterar. Ou melhor, perdão, visualizar a senha, né? A gente só consegue alterar ela ali através do PSW, tá? Bom, vamos ver o restante dos comandos aqui então. Eu vou acessar a raiz. Vocês não precisam, eu acessei a raiz do sistema ali só para diminuir um pouco ali o comprimento ali dos comandos para ficar mais fácil, mas vocês não precisam fazer, né? Como é que eu excluo um usuário? Então adicionei um usuário, como é que eu excluo um usuário? Então, se o para adicionar era add user, para remover a gente pode usar o del user, tá? Então eu vou excluir o Chapolin, por exemplo. Del user Chapolin. Del user Chapolin. Da mesma forma que eu tenho add user e user add, eu também tenho
del user e user del. Eles são o inverso, tá? Então, por exemplo, user del Chaves. User del Chaves. Tá? Então, Ele não vai pedir nem senha para... se eu estou como root, não. Se eu estou como root, é certeiro. Ele nem confirmação. Né? Bem seco mesmo a coisa. É bem seco e é isso mesmo, tá? É assim mesmo. Tá? User del Chaves. Então, adicionar e remover. Então, olha só. Vamos recapitular. A gente aprendeu a adicionar um usuário. A gente aprendeu a alterar a senha do usuário. A gente aprendeu a remover um usuário. Bom? Então em termos de usuário, é isso daí, tá? Que a gente pode fazer, tá bom? Agora, grupos, né? Então, como é que eu crio um grupo no sistema? Um grupo de usuários. Então, se eu tinha add user para usuário, para grupo eu tenho add group. Add group. Então, vou colocar assim, add group vila. Ah, vila do Chaves, não é? Add group vila. Add group vila. Adicionei um grupo aqui. Bom, será que eu tenho group add? Group add é sempre o inverso, né? Group add, vou chamar aqui de escola. Group add escola. Eu também tenho o group add, tá? Add group e group add escola. Perfeito? Tá? Remover um grupo. Como é que eu removo um grupo? Isso! Vamos lá. Del group escola. Removendo o grupo escola. Tá? Removendo o grupo escola. Se eu tentar remover um grupo que não existe no sistema, por exemplo, del group escola novamente, ele vai dizer que o grupo que eu informei, o grupo escola, ele não existe, certo? Del group escola, o grupo escola não existe. Será que existe group del? Group del, por exemplo, group del vila também existe, certo? Group del vila, não del group, group del. Então, todos os comandos aí para a gente poder excluir os grupos. Tranquilo isso? Tranquilo? Tá? Posso dar um clear aqui? Vamos fazer um... vamos fazer o seguinte então. Eu vou usar o user add para ser mais rápido, tá? Então vamos lá, vou colocar assim, ó, user add Chaves, user add Kiko, user add Chiquinha, user add Girafales, user add Florinda. Adicionei aí 5 usuários. Tudo bem? Podem fazer aí também, só pra gente exercitar, tá? Você vai colocar o nome em sequência? Hã? A gente fazia, colocava em sequência para abrir pasta. O mkdir, eu posso, no comando mkdir, ele tolera, né? Eu posso colocar mkdir pasta 1, pasta 2, pasta 3. Eu posso fazer isso também com o touch para criar vários arquivos, né? Mas o user add não aceita esse recurso. Então não é todo comando que aceita, tá?
Não é todo comando. Agora, essa questão de eu precisar lidar com vários usuários, né? Por exemplo, eu trabalho numa escola. A escola é um exemplo muito legal, tá? Porque eu trabalho numa escola, aí início de semestre entrou 300 alunos na escola, tá? Eu vou criar os usuários. E criar usuário, gente, é mais ou menos isso aqui, tá? Criar um usuário, definir uma senha, adicionar num grupo específico. É isso que a gente está fazendo aqui, tá? Agora, imagina você fazer isso, você fazer para um usuário é fácil. Agora, imagina você fazer isso para 300 usuários. Não é que se torna difícil, mas se torna maçante, repetitivo. Então, nesse caso, o ideal é a gente trabalhar com Shell Script, que é um tipo de automatização que vocês vão estudar no próximo semestre do curso, tá? Aí com o Shell, então, por exemplo, quero adicionar 300 usuários. Se a gente for fazer isso daqui manualmente, vai demorar quanto 300 usuários? Sei lá, 2, 3 dias de trabalho, né? E ainda pode dar errado, eu digitar o nome do usuário errado, adicionar o usuário no grupo errado, né? Porque depois de um tempo a cabeça do ser humano ele começa a dar pipoco, isso é normal, né? Com Shell Script eu consigo fazer de forma segura em questão de segundos, tá? Então é um grau de automatização que eu posso fazer no sistema, tá bom? Mas o Shell Script vai usar esses comandos aí como base para fazer, tá? Então isso aqui, vamos dizer assim, são os tijolos básicos de uma possível solução maior que a gente possa querer utilizar, tá bom? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, ó, vamos criar aqui add group, criar novamente vila e add group escola. Add group vila e add group escola. Tudo bem? Tranquilo? Bom, beleza. Eu criei grupo, criei usuário. Falta eu fazer o quê? Adicionar um usuário a um grupo. Tá? Como que eu faço para adicionar um usuário a um grupo? Então vamos lá. Vamos dizer que eu queira colocar o Chaves no grupo Vila. Quero colocar o Chaves no grupo Vila. Então, add user. E aí vem um comentário. O add user, ele tem dupla finalidade. Ele pode ser usado para adicionar um usuário ao sistema, mas também ele pode ser utilizado para adicionar um usuário a um grupo. Então, como é que eu vou fazer isso? Add user Chaves, Vila, espaço, Vila. add user, espaço Chaves, espaço Vila. Aí o add user, ele muda o formato dele de utilização, tá? Então ele detecta que a gente está inserindo 2 parâmetros e ele entende que você quer adicionar isso aqui que é um usuário a isso aqui que é um grupo. Então, adicionando usuário Chaves ao grupo Vila. Tá? Agora, veja bem, tá? Se eu repito o comando, olha o que ele vai falar. Vou repetir. Então, o usuário Chaves já faz parte do grupo Vila. Então, já existe. Já existe, né? Então, eu já adicionei. Não é que ele vai adicionar novamente, porque isso não tem necessidade. Ok? Vamos fazer o seguinte, ó, add user Chaves Vila, add user Florinda Vila, add user Chiquinha Vila. Pronto. Então adicionei o
Vila. Então adicionei o Chaves, a Florinda, a Chiquinha e o Kiko ao grupo Vila. Tudo bem? Certo, Eduardo? Difícil? O meu deu not found. Not found? Command not found? Aí, ó. ADD Uber. Isso. E Então é aqui, ó, tá vendo? Posso seguir, gente? Agora a gente vai adicionar alguns usuários lá na escola, no grupo escola. Então olha só. ADD user girafales escola. ADD user Chaves escola. ADD user Kiko escola. ADD user Chiquinha escola. Tá? Então adicionei alguns usuários aí ao grupo para executar os comandos. Tem. Aí Morfeu estava na vila para a escola? Não. O usuário ele pode fazer parte de mais de um grupo, Ah, tá? Por exemplo, aqui, né? Vocês podem fazer parte de um grupo chamado alunos, que é um grupo geral. Também pode fazer parte do grupo chamado alunos MSI. Vocês fazem parte alunos, mas também tem um grupo ali, alunos MSI. E, por exemplo, alunos MSI primeiro módulo. Vocês podem fazer parte desse grupo também. Então, um usuário pode fazer parte de mais de um grupo sem nenhum problema, tá? Tudo bem? Vocês querem fazer aí? Querem copiar? Tudo bem, gente? Posso prosseguir? Posso? Bom, a gente criou o grupo, a gente adicionou o usuário em grupo. Como é que eu faço para ter um panorama dos grupos do sistema, né? Então, quando eu queria ver os usuários do sistema, o que eu fiz? Eu imprimi o arquivo PSWD, certo? Como é que eu faço com os grupos? Então, deixa eu dar um clear aqui então, clear. Então eu vou imprimir outro arquivo, tá? Que é o /etc, eu sempre confundo aqui se é no singular ou no plural, mas acho que é no singular, tá? Cat espaço /etc /group. Cat espaço /etc /group. Podem apertar, hein? Aperta. Deixa eu ver, ó. Aí, isso mesmo. É o group no singular, tá? Beleza? Ó, primeiro. Esse arquivo aqui, ele é dos mesmos moldes do PSWD, mas aqui, ao invés dele mostrar pra gente, os usuários, olha lá, ao invés dele mostrar pra gente os usuários, ele está mostrando os quem?
O que ele está mostrando? Os grupos do sistema. Bom? Os grupos. O que pode gerar uma certa confusão, se vocês olharem lá embaixo, vocês vão ver os nomes dos usuários. Certo? Chaves, Kiko, Chiquinha, Girafales. Mas lembrem-se do que eu falei. Toda vez que eu adiciono um usuário no sistema, tá? O comando ele também cria um grupo com aquele mesmo nome. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, na verdade, não é os usuários. Isso aqui são os grupos chaves, o grupo Kiko, o grupo Chiquinho, o grupo Girafales e por aí vai. Perfeito? Agora, se vocês olharem aqui, ó, Vila, grupo Vila, grupo Escola, tá? Então a gente tem o Vila, a gente tem 2 pontos, aí tem o X de novo, não é isso? Por mais estranho que pareça, um grupo, ele também tem uma senha. O usuário tem a senha, o grupo também tem. No entanto, a senha do grupo não é utilizada na prática. É uma coisa que ficou herdada aí do passado e acabou ficando aí, né? Mas ela não é utilizada na prática. Então a gente tem aqui o X, que seria a senha. A gente tem aqui o próximo campo, que é o código, que é o GID, que é a identificação do grupo. E aí a gente tem 2 pontos. E aqui na frente, a gente tem o quê? O que é isso daqui? Os membros do grupo, né? Os membros do grupo. E aí, os membros, eles estão sempre separados por vírgula. Tá? Por vírgula. Tá? Então, ó, no Vila, Chaves, Florinda, Chiquinha, aqui. Escola, Girafales, Chaves, Kiko, Chiquinha. Tudo bem? São os membros. Quantos membros um grupo pode ter? Infinito. Tá? Infinito é um número muito forte. Não, assim, teoricamente é infinito. Na prática, né, eu quis dizer infinito matematicamente é muita coisa, né? Mas assim, não tem limite, tá bom? Não tem limite. Tá? Agora, lembram que eu falei para vocês? Deixa eu só procurar ele aqui para negócio aqui para mostrar para vocês. Tá. Lembra que eu falei para vocês? Olha lá, ó. Gente, aqui é... Nossa, sim. Tá? O pessoal não sabe disso aqui. Muita gente não sabe disso. Tá? Usuário root. Então vamos lá. No meu caso aqui, tá? Rodolfo Chaves Chapolin. Tá? Lembra que eu dei esse exemplo para vocês. Esses usuários aqui são usuários que não têm privilégio administrativo no sistema. Tá? O root tem. E quem pode, por padrão, ascender a root, né? Subir até o root? No meu caso aqui no meu sistema, o usuário Rodolfo. Ele é o único que pode fazer lá sudo sul e entrar como root. Tá? Como? Então, deem uma olhada aqui nos grupos e procurem por esse daqui, ó. Grupo sudo. Deem uma procurada aí no grupo sudo. Verifiquem se vocês conseguem achar o grupo sudo. Acharam? Tá? Quem faz parte do grupo sudo? O usuário, o primeiro usuário de vocês aí do sistema. Tá? Agora, nada impede
de eu pegar qualquer usuário do sistema e adicionar ele aqui no sudo também. Então, add user chaves sudo, add user chiquinha sudo. O que isso significa na prática? Significa que eu estou dando autorização para aquele usuário, para ele acender ao usuário root. Isso é perigosíssimo. Tá? Imagina isso numa escola, você fazer isso com um aluno, por exemplo. Tá? Qualquer aluno poder virar root no servidor. Não dá. Não dá. Não dá. Tá? Então, assim, quem faz parte do grupo sudo é o pessoal que você quer dar privilégio de usuário root na prática. Tá? Então, pense, por exemplo, numa equipe de TI, tá? Que administra ali o servidor. Vamos dizer que tenha 5 pessoas ali. Tá? Pode ser que seja política ali do setor você adicionar as 5 pessoas ao grupo sudo e todo mundo tem acesso. Pode ser que não seja interessante fazer isso também. Tá? Porque, novamente, é só gente que entende do assunto que vai fazer parte desse grupo. Perfeito? Tranquilo? Tá? Muito cuidado. E, gente, é tão simples quanto isso que eu falei para vocês. Add user, chiquinha, sudo. Tudo bem? Pronto. Virou super usuário. Certo? Cuidado com esse grupo aí. Certo? Vou dar um outro exemplo também. Só uma curiosidade aqui. Tem um grupo aqui chamado Dial Out. Dial Out. Eu uso muito esse daqui em projeto de internet das coisas, né? Por quê? Atualmente quem faz parte aqui? Ninguém. Só que na prática o root pode tudo. Então na prática, apesar de o root não fazer parte dele, o root ele pode, né? É como se ele fosse membro do grupo. Se eu quero dar permissão para um usuário, normalmente via programação, acessar as interfaces seriais da máquina, USB, via programação, aquele usuário precisa fazer parte desse grupo aqui. Tá? Lembra que eu falei para vocês, www/data? Aqui no caso é porque eu tenho um grupo, mas é porque eu também tenho o usuário cadastrado. O usuário cadastrado. Enfim, cada usuário aí vai ter vamos dizer assim, cada grupo aqui vai ter uma particularidade dentro do sistema. Tá? Tem alguns que eu acredito que não são utilizados, por exemplo, fax, para acionar né? Deixa eu ver, cadê? Tape. Putz. Sabe o que é tape em inglês? O que é tape? Tape é fita. Tá? Seria para acionar os dispositivos de fita. Floppy. O que é floppy? Disquete. Tá? Para ler e acessar o dispositivo de disquete. Então tem alguns grupos aqui que não fazem mais sentido na prática, né? Mas eles estão aí. Né? Enfim. Nem todos eles são importantes no sistema. Tudo bem, gente? Tá? Vamos fazer um exercíciozinho? Lista de exercício, pode ser? Eduardo. Né, Eduardo? Coitado, Eduardo tá com sono aí, né, Eduardo? Eu entendo, viu?